Você já deve ter ouvido que você tem que fazer pesquisa com o cliente, mas isso já virou um clichê, e clichê eu sei que a maioria das pessoas costumam começar a ignorar, né? Falar, não, isso aí é clichê, começa a subestimar, começa a não dar a invalidar de certa forma, né? Nesse episódio, justamente, eu vou mostrar para você o porquê você deve sim fazer pesquisas com clientes, o benefício que tem, né, em fazer pesquisa com cliente, afinal você não quer fazer simplesmente por fazer ou porque dizem que você tem que fazer, e como fazer pesquisas com clientes me ajuda a não deixar dinheiro na mesa no e-commerce e conseguir aumentar as minhas vendas de forma consistente e com baixo esforço, afinal, são os próprios clientes me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sou o Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais no e-commerce fazendo simples e óbvio bem feito. E para me ajudar nessa tarefa com pesquisas, eu sempre tive a ajuda e novamente está aqui no podcast, Rodrigo Xisté. Sou Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing, e o NPS não é só se perguntar de 0 a 10 para os seus clientes. Exato. Né, o Xisté, a gente trabalhou junto aí nas operações e sempre eu tinha que falar com ele quando eu queria rodar alguma pesquisa. Afinal, ele que cuida de CRM, então se eu quero entrar ali na agenda com um e-mailzinho, com SMS, tinha que falar com o homem para ter a aprovação e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a pesquisa em si, né? E por que que é importante você fazer pesquisa com clientes? Porque tem aquele negócio de UX design, que você que é dono de e-commerce e tudo mais, ou você que já estudou UX design, já deve ter visto o pessoal falando, tem que fazer pesquisa com usuário, com não sei o que, entrevista, NPS, que você já deve ter visto em algum lugar também. Mas por que fazer essas pesquisas, né? Afinal, o que que você está querendo como resposta ali? Porque simplesmente você botar a pesquisa para rodar não ajuda em nada, e é o que a maioria faz. Mesmo as pessoas que defendem que você tem que fazer pesquisa e tudo mais, botam a pesquisa para rodar, Nunca mais olham para elas depois. nunca mais olha para ela. Tem a resposta lá, fala, opa, dever cumprido, né? Tipo, não, a fazer a pesquisa, você não faz a pesquisa simplesmente por fazer a pesquisa, mas sim pela resposta que você vai ter dessa pesquisa. Então, para começar, será que você precisa fazer pesquisa? Porque a pesquisa tem vários tipos, claro, e cada uma delas vai te dar uma resposta. Então, depende muito da resposta que você está precisando no momento. Vamos dar um exemplo aqui do principal motivo que eu acredito que é útil você fazer pesquisa em vez de você não fazer, né? Tem muito e-commerce que sofre de uma síndrome que é muito relacionada ao ego, né? Que é aquela questão de tipo, eu achei esse banner mais bonito que o outro. Uhum. Eu acho que esse produto deveria ficar aqui e não o outro. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, né? O famoso achismo. E esse achismo, na maioria das vezes, não é um achismo no sentido de suposição, que a pessoa olha para os dados que ela tem e fala, eu não tenho certeza, mas com base nos dados, eu chutaria algo nesse nível. Uhum. Não é isso. Geralmente esse achismo é com base na preferência pessoal da pessoa. Então, esse banner eu acho mais bonito que o outro. Esse produto aqui eu gosto mais dele do que o do outro, então eu quero dar mais destaque para ele. Só que aí é que é o ponto, né? A pesquisa te ajuda justamente a entender e saber o que que o consumidor prefere, não o que você prefere, o que que seu chefe prefere, o que que alguém ali do e-commerce prefere, né? Porque você não está vendendo, na maioria das vezes você não está vendendo para você, para o seu chefe, nada, né? O público do e-commerce não é o público que cuida do e-commerce muitas vezes. Então, esse é o primeiro motivo que eu acredito que você deveria fazer pesquisa, porque assim você tem a resposta de quem realmente compra seus produtos, de quem realmente é seu cliente, ou é um cliente potencial, Uhum. e ele consegue te dar a resposta do que ele prefere. Né? Claro que a gente vai entrar nesse episódio também sobre várias vieses que você tem que considerar na hora da pesquisa. Porque tem aquela frase famosa, né? Que o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem. Isso. E o que as pessoas dizem que fazem são coisas completamente diferentes. Então a gente vai te ensinar também a como lidar com isso, que envolve triangulação de dados. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Mas para começar, a primeira coisa que você tem que entender é que pesquisa, ela pode te ajudar em várias frentes. Pode te ajudar a entender melhor o seu público, pode te ajudar a entender melhor o seu produto, né? Como o seu produto resolve um problema na vida das pessoas. Pode te ajudar a entender melhor como a sua marca é vista no mercado. Pode te ajudar a entender melhor justamente como vender mais, que é o que a maioria das pessoas tem como objetivo. Então, para começar isso, a pesquisa não é simplesmente para você fazer média com os consumidores ou para você ter um dado para mostrar numa landing page, nada disso. É de fato algo para apoiar sua tomada de decisões, para você tomar decisões melhores e vender mais e deixar menos dinheiro na mesa.
E nem sempre também, às vezes usam uma pesquisa para empresas que são às vezes um pouquinho maior, tem um board de diretoria, não é para você ficar mostrando que seus clientes estão satisfeitos por estarem satisfeitos, que acham bom o seu produto, que acham legal. O interessante da pesquisa é que para você conduzir pesquisa, você tem que ser muito honesto e honesto com os dados que você vai obter, porque às vezes a pesquisa vai te contrariar, a pesquisa vai contra aquilo que você está fazendo. Isso não é uma coisa ruim. É melhor uma pesquisa te contrariar e você ter dados que apoiam aquela decisão, aquela mudança, do que você achar que está fazendo uma coisa correta e você não está. Então você tem uma percepção errada. Então a pesquisa, para tocar pesquisas, você já tem que entrar com essa honestidade muito grande, já tem que entrar com uma humildade de que normalmente elas vão contrariar o que você pensa. E aí, tudo bem. É só você garantir que esse dado seja fiel, que às vezes o que eles falam não é o que eles precisam, mas como que você vai tangibilizar isso. Mas você tem que ter essa humildade de a pesquisa, ela é um termômetro. Ela vai mostrar se tem febre ou se não tem febre. Então você formula as suas hipóteses e joga a pesquisa para dizer sim ou não, essa hipótese é válida ou essa hipótese é inválida. É muito parecido com pesquisa acadêmica, né? Você vai a campo, vê o que aquele público ou aquele objeto de estudo tem a te dizer, e aí depois você valida o conhecimento técnico barra pesquisa, se essas duas coisas juntas estão confirmando a sua hipótese ou negando a sua hipótese. Exato. Mas essa é a ideia da pesquisa, tem que ser muito honesto, tem que ter metodologia para fazer pesquisa, não é só jogar uma pergunta, alguma coisa, tem que ter uma continuidade, a pesquisa é o primeiro. Tem um passo anterior, que é planejar essa pesquisa, separar público, mas, vamos dizer, é o primeiro passo, não termina na pesquisa e não termina em olhar só o resultado. Termina depois, às vezes, num acompanhamento, numa periodicidade para você ver se muda alguma coisa, se não muda. Então, pesquisa é séria. Eu sei que a gente tem um traço ruim de pesquisa no dito popular, porque a gente confia em pesquisa eleitoral, pesquisa da Bet, que vai ver quem vai ganhar mais dinheiro, qual time que vai ganhar mais. Esquece isso, a gente está falando de pesquisa para e-commerce, para resultados reais, para quem opera e-commerce mesmo. O quanto isso é importante, né? Não tem um aplicativo, não tem um e-commerce, não tem uma loja, não tem nenhum negócio sério que não se usa do recurso de pesquisa. Quem sabe operar, quem cresce com consistência e qualidade, usa a pesquisa no seu background. Às vezes ela não aparece, ela não está num board de diretoria, mas a operação está totalmente ciente de com quem eles estão falando, como estão falando e o que está melhorando. Então é um excelente termômetro para validar ou invalidar hipóteses. Às vezes também serve para negar. Se a gente mudar tal coisa, vai aumentar a venda? Não. Então as pesquisas ajudam, tanto as qualitativas quanto as quantitativas vão dar essas visões que a gente precisa. E importante, faça elas com uma frequência. Uma pesquisa isolada pode ser um dado errado. Agora, uma pesquisa que é feita com frequência vai te dando norte. Ela vai sendo a sua bússola ali para saber se você está no caminho mais rápido ou não para chegar no seu objetivo. Exato. E você falou, e é justamente isso, né? A pesquisa, ela não surgiu do nada ali, né? Obviamente, assim como na interface a gente se baseou em coisas físicas para começar a criar a interface digital, a pesquisa o pessoal se baseou no que já existia, que é a pesquisa científica. Então, tem vários métodos que o pessoal usa para pesquisa, mas todos eles se baseiam basicamente na pesquisa científica ali. Você tem a hipótese, você tem que validar ou invalidar aquela hipótese com base nas observações e tudo mais que você faz. Agora, uma coisa importante que você falou, tem que entrar com honestidade e humildade para as pesquisas. Por quê? Não é só porque a maioria delas vai invalidar o que você está pensando ou que você gostaria que desse como resultado, mas também porque você mesmo pode ser desonesto com você. Desonesto que fala? É desonesto. Desonesto, isso. Desonesto com você. Por quê? Porque você vai ter vários dados e você consegue fazer o quê quando você entende de dados? Manipular os dados. Manipular os dados. Exato. É aqueles keys que você vai querer. Qual casa de Hogwarts você vai cair? Você que já manja de pesquisa, você sabe como induzir as respostas para cair na casa que você quer cair. Exatamente. Então, qual a sua cor favorita no filme, sei lá, X. Você começa a entender o mecanismo que está por trás, você sabe, se eu responder mais tal coisa, eu vou cair em tal caixinha, senão não. Então, tem que tomar um cuidado muito grande para que as perguntas que você vai fazer não vão enviesar a escolha. Então, tem ali um trabalhozinho ali de honestidade que você tem que fazer exatamente para chegar no resultado. Porque se você enviesar toda a pesquisa, o resultado é inválido. E não te ajuda, né? Você está gastando Mais um tempo. atrapalha. Então, tem que tomar esse cuidado.
Às vezes é uma trava, eu já vi pessoas que não fazem pesquisa porque não sabem se desenviesar, se essa palavra existe, mas é mais fácil do que parece, tá? Às vezes é só você não dizer, você gosta mais de arroz por cima do feijão ou por baixo do feijão? É mais você perguntar como você gosta do arroz, Uhum. entendeu? Às vezes você consegue saber o que você vai ter de resposta sem ter esse viés. A pessoa vai responder, não gosto de arroz. Então, Aham. aonde está a sua pergunta? O que você quer descobrir com aquilo? Isso está na metodologia. Então, depende muito do seu objetivo que as suas perguntas têm que ser feitas com essa mesma coisa. A gente até trocou uma vez sobre uma pesquisa que a gente falou, vamos mostrar todos os produtos, vamos mostrar todos os produtos com imagem, porque às vezes por nome a pessoa não conhece, na Uhum. imagem ela vai reconhecer. Como que a gente vai formular essa pesquisa para que a resposta que a pessoa dê tenha a melhor taxa de eficiência, né? Sim, e o pior não é nem isso. Tem com certeza como você enviesar na forma que você escreve a pergunta, que aí é muito mais técnico, a pessoa tem que ter um feeling ali pra você saber se tá enviesando ou não. Mas o pior é justamente quando não tá enviesando e você tem os dados ali, né? Porque aí você consegue fazer aquilo que chamam de cherry picking, né? Você tem vários dados, quais que aprovam, né, Você escolhe. a minha escolha, né, a minha tomada de decisão e tudo mais, aí você pega só os que estão apoiando, tem vários outros que são contra. Você Mas ignora. não, deixa eu pegar isso aqui, e você coloca lá, né. Então isso é o maior problema, porque geralmente quem vai fazer isso é justamente aquela pessoa que não tá preocupada em resolver o problema em si, né, ela tá preocupada em colocar a solução dela ali. Uhum, É aquele negócio de você se apaixonar pela solução em vez do problema, uhum. né, você tem que se apaixonar pelo problema, e não pela solução que vai resolver esse problema, porque várias soluções podem resolver. Então, essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês, que é justamente, se você quer fazer pesquisa, você tem que saber se você está preparado para fazer pesquisa. E como você sabe isso, basicamente você tem que ser desapegado. Se você é muito apegado a não, eu fiz essa solução para resolver um problema, eu tenho o meu produto e tal, e você não aceita críticas sobre isso, provavelmente fazer pesquisa não vai te ajudar em nada, e depois você vai ficar falando por aí que pesquisa não funciona, que não serve para nada, porque justamente você não está preparado para fazer pesquisa. Terceiriza isso, né, pede uma pessoa de fora que tem Exato. um olhar de fora, né, que nem em família, você não vai pôr uma pessoa que tá dentro da sua família pra dar uma opinião sobre um caos na sua família. Você vai pegar uma pessoa de fora, "Ó, esse é o caos, me ajuda a resolver esse problema". Então a mesma coisa pra pesquisa, se você não tem esse desapego que você está envolvido com o processo, é que nem juiz, né, o juiz tem interesse, ele não pode ativar a ação para que ele mesmo julgue. Então você tem que ter essa visão externa, se você não consegue, você terceiriza isso, eu acho que é a melhor coisa. Às vezes uma pessoa que até saiba menos do que você, mas que ela conduz uma pesquisa mais, de uma visão externa, vai te dar muito mais resultado do que você tá totalmente dentro Uhum. do negócio, que vai querer defender algumas coisas, e vai te trazer mais insights. Eu acho que o importante aqui é que isso vai enriquecer o seu trabalho. A pesquisa nunca vai ser para denegrir o seu trabalho, ela sempre vai ser para te levar para um novo patamar, que às vezes não é o lugar que você quer ir. Então a gente luta muito com isso em operação. A pesquisa mostra, vá para a direita, mas todo mundo quer ir para a esquerda. Mas gente, para a direita é o caminho correto. Então vamos para esse caminho, que vamos atingir o que a gente quer chegar. E aí às vezes é mais uma luta de convencimento do que só a pesquisa. Sim. Por isso que você tem que juntar todos esses dados para poder depois, expor isso, né. Exato. E a pesquisa, mesmo que ela dê um resultado que você não gostaria que ela desse, também é uma resposta, né? Porque vamos supor que você tá lá vendendo o seu produto, aí você pergunta, você lançou uma coleção nova, por exemplo. Aí você pergunta o que que acharam da coleção e o pessoal taca o pau. Fala, não, não gostei, pô, muito ruim, eu preferia tal coleção, não sei o quê. Aí você tem duas opções. Ou você, beleza, entendi que vocês preferiam a outra coleção, entende o porquê que elas preferiam a outra coleção e na próxima coleção você lança algo mais próximo daquela coleção que você tinha lançado antes. Ou você pode simplesmente falar, tá, o público tá errado. Entendeu? Porque tem essa opção também. Beleza, o pessoal não gostou dessa coleção, aquele pessoal não gostou. Pode ser que um outro pessoal goste. Claro que é muito mais difícil você ir por esse caminho. Mas se você tem tanto apego assim com o seu produto, a sua solução, é o único caminho. Isso até vou pôr como dúvida, tá, pra saber como que você faz isso. Eu tenho mais ou menos uma noção de como eu faço, mas até pra gente
fazer esse bate-bola. Como que você nega uma pesquisa? Porque às vezes a pesquisa ela não pega uma amostragem muito fidedigna, mas você tem todos os outros dados da sua loja que podem dizer, você falou: "Ah, o que vocês acharam dessa coleção? Não gostamos, mas e a taxa de conversão lá atrás? Tá excelente, melhorou em relação a todos os outros produtos". Como é que você faz mais ou menos essa comparação da pesquisa não ser só a voz, ela ser fonte de dados, para você depois pegar tudo que você já tem e tentar entrelaçar? Como é que mais ou menos você faz isso pra gente, entender como é que conduzir a pesquisa ela é importante, mas não é só ela sozinha, né, A tem uma interpretação, intersecção, tudo isso. como é que rola essa sua interpretação? Como é que você faz para que a pesquisa não caia, não seja não serve para nada, mas também ela entre nessa sua tomada de decisão? Tá, então vamos lá. Antes de chegar nisso, primeiro a gente tem que explicar o que que é um dado qualitativo e o que que é um dado quantitativo, Boa. né? Então, quantitativo é basicamente algo relacionado à quantidade. Quantas pessoas votaram sim, quantas pessoas votaram não? Quantas pessoas votaram no produto A, quantas pessoas votaram no produto B? Pesquisa quantitativa é basicamente isso. Você quer quantidade de resposta, porque quanto mais quantidade de resposta você tem, mais confiança você tem naquilo lá, né? E você tem a pesquisa qualitativa, que a qualitativa é o quê? É justamente aquela pergunta aberta, por exemplo. Ah, o que que você acha do nosso produto? E você deixa a pessoa falar à vontade. São pesquisas que você tem que depois ler as respostas, às vezes fazer um mapa de palavras lá para você entender e tudo mais. Dá um pouco mais de trabalho a qualitativa, só que também elas costumam dar mais insights porque a pessoa pode colocar o que ela quiser ali, não é algo pré-determinado. Então, beleza, uma vez que você tem essas duas coisas, você tem o que a pessoa está dizendo para você, né? E, por exemplo, a pesquisa, você pergunta para a pessoa responde para você. Qual que é o problema disso? As pessoas, muitas vezes, né, nossa memória falha, nós às vezes não temos certeza das coisas, né? Então, às vezes, a nossa resposta vai ser com base no que a gente acha mesmo. Alguém pergunta para mim, como que foi sua compra no site? Se ela me perguntar logo após a compra, a minha resposta é uma. Se ela me perguntar 3 semanas depois, minha resposta vai ser outra, porque eu já não lembro de tantas coisas, né? Então, minha memória pode se confundir e tudo mais. Então, para resolver esse problema, o que que a gente costuma fazer? A gente triangula dados. O que que seria o triangular os dados? Vamos voltar àquela frase que eu citei no começo. O que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem que fazem são coisas completamente diferentes. Então vamos lá. O que as pessoas fazem? O que que diz o que as pessoas fazem? São os dados comportamentais que geralmente você encontra no e-commerce. Quantas pessoas adicionaram no carrinho, quantas pessoas compraram tal produto, o mapa de calor ali de onde as pessoas estão clicando. Isso é um dado comportamental do que a pessoa faz. Ele te entrega exatamente o que a pessoa faz, mas ele não te diz o porquê as pessoas fazem aquilo. E é aí que entram as pesquisas, por exemplo, quantitativas. Que aí na pesquisa quantitativa você consegue justamente perguntar ali, às vezes numa entrevista com a pessoa, pô, a gente percebeu que você bota a pessoa lá para fazer uma compra, por exemplo. Aí a pessoa fica lá navegando um tempão nas imagens do produto. Isso você consegue ver no mapa de calor. As pessoas navegam muito na imagem do produto. Mas é só o quê? O porquê, só se você fizer a entrevista com a pessoa e perguntar por que que você fica olhando tanto as imagens do produto. Ela vai te dar a resposta. E aí você já juntou dois dados ali da equação. É o que a pessoa faz e o que ela diz que faz, né? O porquê que ela faz aquilo. Então, você está, digamos que, aumentando a confiança da resposta que você tem, porque agora você entende o que ela faz e o porquê ela faz. Agora, vamos supor que você só tem um desses dados. Você só tem ela falando que você pergunta: as imagens de produto são importantes para você? Ela vai lá e responde: as imagens do produto eu não ligo muito não, eu ligo mais para descrição e tudo mais. Só que aí você vai ver lá no mapa de calor, onde a pessoa mais passa tempo é nas imagens do produto. Entendeu? Então, às vezes, o que ela tá respondendo para você ali nem é por maldade, é porque às vezes ela não, de fato, ela não consegue te dizer o quão importante para ela é algo. Então, você tem que ver tanto o que a pessoa tá te respondendo e cruzar com o comportamento que a pessoa tem. E aí você pega inconsistências, tudo mais, e aí você consegue triangulando, fazendo essa triangulação dos dados que você consegue pegar de várias plataformas e junto com a pesquisa também, ter a resposta ali mais clara do que as pessoas fazem, por que que elas fazem e o que de fato é importante para elas e o que não é tão importante. Caraca, tá bom, né. Eu acho que eu não devia ter feito essa pergunta, não, tá bem claro. É até um nível bem teórico da coisa, como fazer isso, bem na prática também. Eu já passei uma experiência dessa inclusive,
Então eu já fui contratado lá, você ganha lá um dinheirinho para fazer uma pesquisa de um aplicativo. Era um aplicativo que era em meados aí que ia surgir iFood, coisas do tipo, e eu participei dessa pesquisa exatamente conduzido dessa forma. Então me jogavam lá a interface do aplicativo, era uma nova versão, e aí eu tinha tarefas para realizar. E aí eles viam o que eu fazia e depois eles perguntavam por que eu fiz tal coisa, o que eu queria fazer com tal coisa, e aí eles mapeavam exatamente isso, o que eu estou dizendo com o que eu estou fazendo e sabendo se aquela interface estava atendendo os objetivos. Então, às vezes você quer que a pessoa compre com 2 cliques, a pessoa está conseguindo comprar com 2 cliques, aí você tenta validar isso. Eles queriam que eu soubesse se eu conseguiria achar a categoria, porque também era um concorrente do iFood, se eu conseguiria achar rápido a categoria do produto que eu queria consumir. E aí eu fiz lá a interação. Eu não lembro 100% como é que foi o teste. Claro que eu consegui contribuir um pouquinho mais por causa de ser designer e saber o que eles buscavam entender e entrar já com esse espírito de falar tudo, independente do filtro, né? Uhum. Que às vezes também é uma coisa que você tem que criar um ambiente seguro para o seu cliente. É que ele não vai estar errado, né? Esse é o problema. Às vezes a pessoa Isso. quer responder, mas putz, será que é a resposta certa ou errada? Sendo que não tem certo e errado. Nós somos muito testados durante a nossa vida de sempre sermos avaliados, né? E aí pode parecer que uma entrevista com o usuário é uma avaliação. Deixa eu ver se você sabe comprar no meu site. É. Você não pode chegar com essa abordagem. Eu quero saber como que você consome no nosso site. É diferente. É como você, Kevin, entra no nosso site e consome. E você vai consumir de um jeito diferente de outra pessoa. Sim. E eu quero saber como é que você consome. Se eu selecionei o seu perfil, é porque eu quero saber exatamente como o seu perfil costuma consumir. E aí que tá um problema também que eu vi, né? Eu até cheguei a errar isso no começo. A gente fazia, eu não costumo ficar falando de nome, porque pouco importa o método da pesquisa e tudo mais, mas importa o que a gente quer com ela, né? Mas isso que a gente tá falando aqui de colocar a pessoa para comprar, a gente chama de teste de usabilidade. Que é basicamente você assistir a pessoa, você dá uma tarefa para ela, compra no meu site, ou então adiciona um produto no carrinho, encontre tal produto e você assiste como que ela vai resolver esse problema, né? E aí qual que é o problema que tinha? É aquele negócio do desktop versus celular, né? Você vai lá, você bota pra pessoa fazer o teste no computador. Aí você roda o teste todo, tal, vê lá, a pessoa vai lá, faz, compra e tudo mais. Aí depois você pergunta, você costuma comprar pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Entendeu? Aí você faz o teste inteiro no computador, sendo que a pessoa é uma pessoa que vai comprar no celular. Então não faz muito sentido, sabe? É até mais importante você testar justamente esse público no celular do que no computador, porque é justamente onde ela vai estar no habitat natural dela, né? E acontece o inverso às vezes, né? Sim. Você tem muito tráfego, às vezes, pelo mobile, mas aí as sessões que você vai ver pelo checkout é feita pelo desktop. Então eu sofro isso em e-mail, né? Engraçado, a gente consegue quebrar onde é que tem quem mais converte. Se é mobile ou se é desktop. Detalhe, os dados do site 80%, quase 90% de tráfego é mobile, e a conversão do site como um todo é assim. Só que a conversão de e-mail é diferente. 65% é desktop. Então é um dado que muda o canal e muda o comportamento. Uhum. O site como um todo é mobile, mas para o meu canal específico de e-mail, a conversão maior vem via desktop. Então eu preciso entender qual que é o comportamento desse público e quem é esse público que compra mais via desktop, que vai contra o comportamento de compra do site. É o que você comentou, né? É o que a gente estava comentando. Esse aí é o dado quantitativo que te diz o quê? O que as pessoas fazem. Tantas pessoas compram pelo desktop, tantas pro celular. Te diz o quê? Não te diz o porquê. Aí você vai fazer o teste, aí você vai ter a resposta. Inclusive eu já tive essa resposta em alguns, mas claro que isso vai variar de caso para caso, né? Não é porque a resposta que eu tive que vai ser a resposta que você vai ter. Mas muitas das pessoas que eu entrevistava, elas falavam que elas se interessavam pelo celular, né? Tava mexendo no celular, se interessou, elas finalizavam a compra pelo computador. E-mail, mesma coisa, a pessoa tá lá, ela vai, se interessou, aí depois, sei lá, às vezes a pessoa só confere o e-mail no computador, ela não confere o e-mail no celular. Uhum. Então a compra do e-mail vai ser pelo desktop. E aí uma coisa que é interessante também, no desktop, não só a conversão tende a ser maior, mas o ticket médio tende a ser maior, tudo tende a ser melhor, os dados, né? Justamente porque é o ambiente, o contexto que a pessoa vai estar, né? Uhum. Tá no desktop, geralmente ela vai estar no Wi-Fi mais consistente, né? Ou até no cabo, vai estar numa tela maior, que é muito mais fácil de navegar, um teclado, um mouse,
vai estar num ambiente mais calmo, não vai estar no meio da rua. Então, tudo isso colabora para você ter uma conversão melhor, um ticket médio maior, enfim. Mas é isso, você tem que entender o porquê. E aí, por isso que entra a pesquisa. A pesquisa, você costuma já ter o quê. Você tem vários o quês que a plataforma do e-commerce e tudo mais costuma te entregar. Essa é a taxa de abertura dos e-mails, essa é a taxa de conversão do site, tantas pessoas adicionam, o ticket médio é tal, você teve tantas visitas nesse produto e tantas conversões. Então a pesquisa, ela é muito mais para te entregar o porquê das coisas, porque você sabendo o porquê das coisas, você consegue tomar decisões muito mais eficazes de fato, fica muito mais fácil na verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam, fazer pesquisa é difícil, ninguém vai responder minhas pesquisas, fazer pesquisa é chato tanto para quem faz quanto para quem recebe, sendo que isso na verdade é bom. Eu recebia vários feedbacks positivos das pessoas, porque você pode achar que não, mas muitas pessoas querem ajudar a marca, principalmente se você é uma marca que gera valor e tudo mais, as pessoas vão se sentir honradas em, pô, eu quero ajudar, eu quero dar minha opinião. Até porque é uma coisa assim que até afaga um pouco o ego delas, né? Tipo, me diz aí, o que você acha, né? É bom aquele sentimento de quando você tá numa reunião, assim, numa roda de conversa, e a pessoa olha pra você e fala, qual que é a sua opinião sobre o assunto, sabe? Tipo, Pronto, já abriram os olhos, né? é, Agora eu vou falar. tipo, a pessoa mostra que a pessoa tá interessada em você, né, de certa forma. Então, isso tudo, a pesquisa é uma forma. Por isso que, inclusive, a gente vai chegar nesse ponto, né? Pesquisas quer dizer, e-mails de pesquisa gerando vendas, Errou? né? Por que que isso acontece, né? Porque o XT a gente começou a rodar as pesquisas normal. Obviamente, um e-mail de pesquisa a gente não esperava venda nenhuma. É basicamente respostas da pesquisa. E a E gente sem dar nada. sem dar nada em troca, porque antes até a gente dava um incentivo, então um cupom, alguma coisa, mas a gente mudou a abordagem. E mudar a abordagem, isso é uma coisa interessante de falar também. Quando você dá uma recompensa para a pessoa, você tende a atrair uma pessoa que não quer necessariamente ajudar você, ela quer a recompensa, principalmente dependendo de como for a recompensa. Claro que se você vai fazer um teste de usabilidade que a pessoa tem que ir até a sua empresa e tudo Pagar, né? mais, aí você tem que compensá-la de certa forma. Mas aí qual que é a compensação? Cara, a compensação é o tempo dela, é o transporte, o tempo dela, fala que vai ter um lanche ali também, alguma coisa assim, entendeu? Mas não diz pra ela que você vai dar um prêmio para ela, um produto de graça, sei lá, alguma coisa que vai fazer ela ir lá mais pela recompensa do que pelo simples ato de ajudar na pesquisa, né? Porque aí a gente chama isso de cheaters, né? São as pessoas que ficam caçando pesquisa por aí para ganhar coisa em troca. Não é o público que vai te dar as melhores respostas. Vamos falar um pouco então sobre como ter respostas nas pesquisas, né? A gente vai falar sobre alguns tipos de pesquisa também, mas é mais importante do que o tipo de pesquisa que você faz, é você entender que fazer pesquisa, você vai ter resposta, né? Porque a gente fica imaginando, pô, eu receber e-mail de pesquisa, eu não respondo nada e não sei o quê. Pode ser que seja um comportamento seu, né? Mas tem pessoas que respondem e tem também a abordagem para você fazer as pessoas responderem. O que a gente costuma usar é um e-mail extremamente simples, né? E-mail, SMS, o que você quiser fazer. Que é simplesmente você receber uma pesquisa. Uhum, É é isso. muito bom. Esse é o título do e-mail, tá? Você recebeu uma pesquisa. Por que que esse título funciona? Claro que a gente não chegou a perguntar, né? Então aqui é um dado mais no achismo. Mas quando eu pensei nessa microcópia aí de título de e-mail, eu basicamente pensei assim: você é uma palavra que já chama atenção, né? Porque, opa, você. Né? Se você puder usar o nome da pessoa, melhor ainda, né? Tipo, XT, você recebeu uma pesquisa. Eu acho que até o você funciona mais às vezes, tá? É? Porque o nome a pessoa já tá esperando, ele sabe meu nome, ele vai Sim. personalizar com o meu nome. Mas o você não tem pra onde você correr, né? É você. É você, assim, não tem. É comigo que ele tá falando? Você Uhum. ainda tem aquele, sabe? Quando é o nome, às vezes você não sabe se a pessoa tá acostumada, no caso, meu XT, né? A pessoa põe Rodrigo, eu falo, pô, errou, errou, entendeu? Ninguém Errou, me chama assim. ninguém me chama assim. Então, agora o você, cara, pô, deixa eu ver isso daqui, né? Aham. Então, faça esse teste, mas por que que funciona? Primeiro, você tá se direcionando à pessoa, isso já chama a atenção dela. É igual quando você tá num lugar, você escuta seu nome, você vai olhar, sabe? A não ser que você tenha um nome muito comum e você já Tá fique, acostumado, né? tá acostumado assim, né? Mas enfim, você escuta o seu nome, você fala alguém falando pra você, olhando nos seus olhos, você vai, né, falar, opa, deixa eu prestar atenção. Recebeu uma pesquisa. Então, tipo, você recebeu algo. Mesmo que você não goste de responder pesquisa, nada, você vai abrir, porque, tipo, quem que me mandou?
Né? Como assim eu recebi? Né? É diferente daquele lá de responda a nossa pesquisa, não sabe? Isso é chato porque fica claro que todo mundo recebe aquilo. Não é algo. A gente até comentou no episódio anterior, né? De personalizar, né? Quanto mais personalizada a comunicação, mais Efetivo, conversão né? você tem. E não é uma personalização, você vê que não é muito grande, né? Responda a nossa pesquisa para você receber uma pesquisa, são as mesmas 3 palavras. Só que são 3 palavras com intenções Uhum. totalmente diferentes e que mudam o resultado da ação, né? Então, responda a nossa pesquisa? Não quero responder. Estão aguardando a sua avaliação. É, Opa, isso daí é diferente do avalie o seu pedido. sim. Quem tá aguardando? Pera, deixa eu ver o que é esse negócio que Aham. estão aguardando. Então, esse exemplo que eu dei é de marketplace. É muito mais atrativo, né? Estão aguardando a sua avaliação, do que você falar, avalie sua compra. Então, tem que tomar cuidado que a personalização não é vou fazer com o nome dele, com o apelido, não, 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 É, não. o CPF Com o dele. CPF. Eu sei onde você estava no verão passado. É mais essa questão de usar as palavras que instiguem a pessoa a olhar. Sim. Então, isso a gente veio também de outra copy que a gente testou, que é você receber uma mensagem, enfim, a gente foi testando essa copy e funciona bem. Então, com isso, a gente conseguia ter uma taxa de retorno até expressiva. Primeiro, a taxa de abertura era muito alta, Uhum. né, por conta justamente disso que a gente comentou. Só que a taxa de resposta da pesquisa também, porque não só a gente usava essa personalização, como a gente também fazia ser mais fácil possível responder a pesquisa. Porque é uma coisa, né? As pessoas costumam não gostar de responder pesquisa porque o pessoal costuma abusar, né? Tipo, vai lá, bota aquela pesquisa de 100 perguntas. Cara, ninguém quer responder 100 perguntas. Agora, se você vai lá, clica para responder a pesquisa. Primeiro, seta a expectativa, né? A gente fala muito sobre expectativa aqui. A pessoa abriu o e-mail ali, você recebeu uma pesquisa. Se você fala que a pesquisa vai demorar 1 minuto, a pessoa fala, 1 minutinho, beleza. Ah, responda essas 2 perguntinhas. Ah, beleza, 2 perguntinhas eu respondo. Agora, se a pessoa clica lá, vai para a pesquisa e vê que são 20 perguntas, ou então putz, descreva palavra por palavra. Não, sabe, fica chato. Então, por isso até que você tem que evitar um pouco as perguntas abertas, porque é muito mais fácil a pessoa só ficar clicando lá assim, não, produto A, produto B, do que ela ter que responder de forma extensa. Se você vai fazer uma pergunta aberta, né, tipo, nos diga como foi sua experiência de compra. Faz só essa pergunta. Né, porque senão, muitas perguntas abertas a pessoa tem que digitar muito, dá preguiça. Então, não é que a pessoa é preguiçosa, é que a pessoa é eficiente. Pensa você, tipo, eu tô aqui, eu recebo uma pesquisa e falo, deixa eu ver o que é isso aqui, eu vou lá responder. Aí eu vejo que vai tomar 20 minutos do meu dia, cara, é muito tempo, sabe? Tem um pouco de empatia também. Exige ali, faça pesquisa que exija no máximo 1, 2 minutos para a pessoa responder, e não tem problema. Ah, não deu para eu pegar todas as informações que eu queria. Ok, vai e faz outra pesquisa depois, né? Sim. Não precisa se você dividir em várias partes, fica muito mais tranquilo para a pessoa mastigar isso tudo, né? Falar 2 minutinhos num dia, 2 minutinhos na outra semana, tranquilo. Agora a pessoa 20 minutos de uma vez é improvável que você tenha boas respostas. E evite redundância nos dados, né? Eu vejo muita gente, eu quero identificar todo mundo que vai responder a pesquisa. Sim, você já está comunicando com essa pessoa. Então Sim, passa de forma invisível o e-mail, o dado que você quer passar dessa pessoa, criptografado, não criptografado, não importa. A identificação que você quer, não precisa pôr para ela, coloque seu e-mail, seu coloque nome, seu... seu RG. Você já sabe essas informações, é isso que deixa chato na pesquisa. Ai, mas e se ele pegar o link da pesquisa? Esquece, esquece, isso é pouco provável. E outra, você tendo uma resposta é melhor do que não ter resposta nenhuma, entendeu? Tem aquele negócio, tipo, o motivo de você fazer pesquisa pode vir aquela objeção. Vamos pensar aqui nas objeções que podem vir também. Ah, minha base é pequena. Eu vou ter no máximo, ali, sei lá, 5 respostas. É o suficiente. É a Sabe? amostragem, né? É melhor do que você ter nenhuma. Sim, sim. É o que a gente costuma falar aqui. Você sair de 0 para 1 é muito resultado que já vem daí, né? Você para de se basear só no seu achismo. E para 2 é o dobro. Exato. Então, tem uma curva de aprendizagem bem grande nessas pequenas amostragens e que vai te ajudar a direcionar para você conseguir os 1.000, os 2.000, 3.000. Então, mas você precisa começar de algum lugar. Se você não começa, nunca você vai saber, né? Uhum. E para pesquisa quantitativa, talvez seja ruim você ter uma base muito pequena, porque qualquer pessoa ali vai enviesar muito. Agora, se você quer fazer, por exemplo, um teste de usabilidade, uma entrevista com um cliente, né, que aí você está buscando entender o porquê das coisas e não necessariamente o que é melhor ou o que é pior,
Aí, cara, 5 pessoas é o suficiente, sabe? Tem até o dado lá do Jacob Nielsen que ele fala justamente isso, né? 5 pessoas você já tem 80% O comportamento, do né. comportamento ali da amostra, né? Claro que é pura amostra, né? Então, eu vendo 10 produtos, faz para segmenta para esses 10 produtos, porque a pessoa que compra o produto A Não pode ser consome outro, completamente né. diferente da pessoa que compra o produto C. Cuidado para não generalizar de forma errada, né? É. Mas vamos lá. Outra Oi, coisa que a diga. gente fez que funcionou muito nessa comunicação é testar versus comunicação marca versus pessoa. Então a gente tem um remetente que é uma pessoa que está pedindo isso. Então a voz no conteúdo dessa pesquisa não é responda a pesquisa da nossa marca, leva 1 minuto. É, olha, eu estou fazendo tal coisa e precisava da sua ajuda para responder Uhum. tal questionamento. Me ajuda a responder essa pesquisa? Vai levar tanto tempo. É, você traz pro pessoal, né? Então, e fica aquela coisa, pô, eu vou ajudar uma pessoa, sabe? Aquela coisa de, pô, eu vou ajudar ela. Diferente de eu, É, de eu ajudar a marca em si, porque a sim. marca ela é impessoal, né? A marca não tem, ela não é uma entidade, né? Ela ganha, a gente vê Você não muito tem isso. empatia, né, pela É, a marca. gente vê muito isso tentarem criar empatia no Twitter, né? O X agora, que, ai, como é que o Netflix responde as DMs? Como é que o Netflix. Aí ele coloca uma persona Uhum. naquilo e começa a responder como se fosse uma pessoa. É, só que é muito difícil você fazer isso com a sua marca, principalmente, né, assim, acho que independente do tamanho, né? São poucas as que conseguem, o Duolingo tá conseguindo hoje, Netflix, você vê que são poucos exemplos. Uhum. E às vezes empresas grandes, a Coca-Cola, você não consegue ver uma pessoa. Mas para esse tipo de conteúdo, se você põe uma pessoa por trás fazendo isso, que já é uma pessoa que já se relaciona com a sua base, é muito importante, porque aí a pessoa vai ter uma reciprocidade muito maior. Pô, é Sim, uma pessoa me pedindo para ajudar e não custa nada, 2 minutos, sim. E entendeu? você quebra o efeito espectador, né? O que que é o efeito espectador? É aquele negócio lá, se você estiver num ponto de ônibus com 10 pessoas, alguém tropeçar e cair na sua frente, quantas pessoas vão ajudar? Todo mundo vai ficar pensando, tipo, alguém vai ajudar. Vai todo mundo ficar olhando assim, quem é que vai ajudar primeiro? Agora, se você tá sozinho no ponto, a pessoa tropeça na sua frente e cai, Você não a pensa. chance de você ajudar é muito maior, Sim, né? Então esse que é o lance. A marca, quando ela se comunica com você, tipo, da forma responda a nossa pesquisa, tudo mais, você pensa assim, outras ah, pessoas vão responder, não sim, precisa ser eu. Agora, ou então estamos aguardando a sua resposta, aí é a mensagem 1 a 1, né? Tipo, eu tenho que responder. sim, É igual o WhatsApp, uma dica pra vocês aí que estão em grupos, se você manda uma mensagem no grupo, a chance de você ter uma resposta é mínima, porque são várias pessoas, todo mundo vai ficar pensando, alguém vai responder lá, não precisa ser eu. Agora, se você manda uma mensagem no grupo, pode ser no grupo mesmo, marcando alguém, aquela pessoa vai te responder, porque você marcou ela. sim. Pode ser que outra pessoa responda também, mas se você marcou aquela pessoa, você está intimando ela a te responder. Então é por isso que essas coisas vão aumentando a chance de você ter resposta, porque você está se comunicando de forma específica com aquela pessoa. Então ela quebra esse efeito espectador de tipo, não precisa ser eu, outras pessoas vão dar essa resposta. Tá ótimo. E aí, depois que as pessoas respondem essa pesquisa, a gente faz o que com isso? Guarda na gaveta, fala, ó, executei a pesquisa, foi show de bola, o que você descobriu? Descobri que é isso mesmo, é o que a gente tá fazendo, não precisamos mudar nada. Tem que ter uma frequência, tem que ter uma recorrência. Aonde eu ponho essa pesquisa? Eu posso já deixar isso planejado? Faço com a mesma pessoa? Não faço com a mesma pessoa? Se eu vou fazer recorrente, eu quero ver se mudou o comportamento dela. Como é que a gente planeja para que a pesquisa seja mais uma rotina e não uma coisa pontual só para responder as perguntinhas naquele momento e que depois passa 2 anos eu nunca mais faço pesquisa e eu acho que eu tô vendendo o mesmo produto, né? Uhum. Tem aquela história da balinha, né? Que ele vai mudando a fórmula da balinha, vai mudando a fórmula da balinha, É aí uma outro. hora para de vender. Aí o presidente da companhia fala: "Ah, mas em relação ao produto que estava no mês passado, não tem muita diferença". Aí chega um cliente e fala para ele: "Sim, mas você já consumiu o produto que vocês começaram?". E a gente tinha um gap gigante, Uhum. exatamente por causa disso, parou de ouvir, o cliente. Então como é que funciona isso e o que você recomenda pra gente fazer, para que a gente não tenha esse gap de achar que o nosso produto do mês passado é muito semelhante com o que a gente faz hoje, mas a gente perder a essência ou às vezes perder o rumo, né, porque 1 ou 2 anos muda muito uma Sim, empresa, e às vezes pode mudar o produto, pode mudar a experiência, e é legal a gente ter essas informações, e elas vêm das pesquisas, né. sim. É, primeiro é isso, né, que você comentou. Se a pessoa chega para você e falar: "Ah, a gente precisa fazer uma pesquisa para entender o que que as pessoas como as pessoas enxergam nossa marca". Se a pessoa responde para você: "Ah, a gente fez uma pesquisa 3 anos atrás, ó, eu te mandar o link dela", já era, aquela pesquisa morreu já, sabe, já é outra marca, já passou muito tempo, às vezes são outros clientes, aqueles clientes já nem compram mais da marca, então, é isso, você tem que estar sempre renovando
a sua resposta, porque é igual você como pessoa, você é um ser dinâmico, a opinião que as pessoas têm sobre você hoje podem não ser a mesma amanhã, podem ser pessoas diferentes que estão ao seu redor, então você tem que estar sempre se atualizando sobre isso. Mas vamos lá, primeiro, as 3 coisas 3 não, né, eu já joguei 3 aqui, É. porque é o número de ouro, né, mas vamos lá, as coisas que eu considero que é muito importante numa pesquisa. Primeiro, a resposta que você quer ter, porque não adianta você fazer uma pesquisa só por fazer, você tem que ter alguma motivação por fazer aquela pesquisa. Tem que ser o que a gente já comentou, né? A pesquisa mais segmentada possível, né? Por público, você separar por público. E também ser uma pesquisa extremamente fácil de responder, porque quanto mais fácil, mais resposta você vai ter. Tendo isso em mente, vamos ver as perguntas que eu recomendo que você tenha e onde eu recomendo que você faça elas. Vamos começar por uma pesquisa de experiência de compra, vai. Uma coisa que você tem que saber é justamente como está a experiência de compra no seu site. Não só porque você vai ter oportunidade de melhorar, mas também porque você vai, se der algum problema, as pessoas vão te avisar por lá também, né? Inclusive, seu atendimento tem que ficar muito de olho nas pesquisas, porque às vezes você não vai ficar de olho na pesquisa, com o atendimento ficando de olho na pesquisa, ele vai te avisar se tiver alguma coisa muito anormal ali. Então, uma pesquisa que eu gosto de rodar é logo depois que a pessoa compra, eu faço uma pesquisa perguntando, por exemplo, o que que quase fez ela não comprar. Aí você fala, pô, que pergunta Difícil, né? estranha, né? Até é uma pergunta que você lê, você tem que reler para entender, né? O que fez você quase não comprar da marca? Tipo, algumas pessoas até não entendem e vão responder, tipo, mas eu comprei, né? Então, mas tudo bem, não tem problema algumas pessoas não entenderem. É uma formulação de frase ali que talvez eu nem tenha chegado no modelo ideal ainda. Mas, por que que essa pergunta é interessante? Porque pensa comigo, você tem as pessoas, todas as pessoas que estão entrando no seu site, elas passam normalmente pelas mesmas objeções, né? Ah, será que eu confio nessa marca? Será que esse produto é bom? Será que eu compro deles ou será que eu compro desse concorrente? Enfim, as dúvidas são as mesmas, tanto das pessoas que compraram quanto das pessoas que não compraram de você. Então, se você chega nas pessoas que compraram de você e pergunta o que que quase fez elas não comprarem, você vai ter o caminho das pedras para conseguir fazer com que as pessoas que não compraram, né, comprem de você, né? Você vai entender melhor as objeções, onde você tem que atacar. Então é isso, olha a riqueza das pesquisas, né? Ela te mostra exatamente onde você tem que atacar para vender mais. E numa operação que a gente atuou junto, isso quebrou uma hipótese que a gente tinha, porque a gente tinha um produto que era uma marca intermediária do mercado, então não era a mais barata e nem a mais cara. E uma das hipóteses é que não estamos vendendo porque o nosso produto é caro. E aí essa pesquisa mostrou, não é porque o nosso produto é caro, é porque as pessoas não confiam na marca. E não tinha nenhuma. Qual motivo fez você quase não comprar? Pouco, vai, para não dizer que não tinha nenhum, eram sobre preço. Sempre vai ter alguém de preço, Alguém mas não sempre vai ter, mas não era a motivação Uhum. principal, ela não era nem o top 5 das dores. Então, e a dor 1 era a confiança na marca, se saber se aquele produto é o que ele entrega. Então, pô, deu um baita direcionamento. Aí você direcionou toda a estratégia da uma empresa para criar confiança de marca. E não ficou preocupado se o meu preço tá certo ou se não tá. Meu preço tá certo, ninguém tá dizendo que isso é uma objeção de compra. Então quer dizer que você tá atraindo o público que é qualificado para pagar o preço que o seu produto tem. E aí você está direcionando o seu público para o quê? Gerar confiança de marca. Então foi com base nessa pesquisa que a gente mudou todo um direcionamento estratégico de marca que ignorou a questão de preço, porque viu que preço não era uma dor. Uhum. Pelo contrário, às vezes a gente fazia aumento de preço e não aumentava as vendas do produto. A gente fez isso. Então, é aquele negócio, tem até um conto que acho que no livro do Gatilhos Mentais do Robert Cialdini tem, né? Que tinha uma dona de uma loja de joias, alguma coisa assim, e ela foi viajar e deixou na responsabilidade da assistente dela. E ela deixou um bilhetinho lá. Ah, você vai pegar essa joia e você vai fazer um desconto pela metade do preço porque eu quero vender logo. Ela leu errado, ela botou o dobro do preço. E vendeu mais. Então você olha, tipo, por que vendeu mais? Porque a percepção de valor aumentou, né? Tipo, opa, é mais caro. A gente, meio de que de forma natural, a gente começa a pensar isso. Se é caro, é melhor. Tem alguma coisa aí. O que tem que eu não tô vendo? Exato. Deixa eu comprar pra também você fazer parte dessa coisa exclusiva, né? Ou é muito barato, tem alguma coisa errada. Então, essa questão do preço impacta muito, né? Porque qual que é a diferença? Aspas, a gente sabe que tem algumas diferenças, mas a diferença de um carro de esportivo para um carro normal. Em teoria, não, é motor, é carro, é tudo igual. É esse status dessa coisa, né? Claro que tem algumas coisas técnicas que envolvem, mas não justifica Exato. ser tão
assim, é mais essa questão da exclusividade. Sim. E aí, voltando à questão da pergunta, né? Essa pergunta ela te entrega isso que linka um pouco também com, se vocês conhecem, aquela história do Abraham Wald, né? Que é esqueci o nome agora, é teoria da sobrevivência, alguma coisa assim, viés da sobrevivência, se não me engano. Que é dos aviões lá da Segunda Guerra que voltavam, aí a pessoa olhava só os aviões que voltavam, onde eles estavam tomando tiro, e reforçava. Sendo que, na verdade, tinha que olhar para os que não voltaram, né? Porque onde que eles estão tomando tiro, esses que não voltaram, para tá caindo, né? Uhum. Porque aí eu reforço aquelas áreas. Então, essa pesquisa é basicamente isso. Eu recomendo que você rode ela logo depois que a pessoa compra, porque tá fresco na mente dela, né? Tipo, pô, eu vou comprar, tipo, eu dou o voto de confiança. Aí você vai lá e já lança essa pergunta, tá fresco na mente da pessoa o porquê que ela quase não comprou. E ela vai direto te na responder. interface, né? Não precisa mandar uma Exato. comunicação à parte, nem nada. Isso é importante, né? Que entra naquela parte que eu falei, por que que é importante que a pesquisa seja fácil. Quanto mais fácil, mais provável que a pessoa vai responder. É simplesmente lá a pergunta, um campo aberto para a pessoa responder. Ah, mas a pessoa vai mesmo responder? Vai. Ah, vai ser todo mundo? Óbvio que não. Mas surpreende que 1/5 das pessoas respondem isso. É É muito. muita gente. E claro que essa é uma pergunta para a primeira compra, tá? Não precisa ficar fazendo ela sempre. Na segunda compra, você já pode fazer uma pergunta diferente, uma pergunta mais relacionada ao que faz a pessoa continuar comprando, sabe? O que que ela, como que ela enxerga a sua marca, enfim, tem essas coisas. Outra coisa que é interessante você ter sempre mapeado é justamente a experiência que a pessoa tem, que aí entra mais a NPS, porque essa é a experiência de compra que a pessoa teve de você, né? O que quase fez ela comprar, ou então quão fácil foi comprar no e-commerce. Essa é a experiência de compra antes da pessoa receber o produto. Só que é muito importante você saber como é a experiência da pessoa ao receber o produto. Seja o prazo de entrega, se chegou bem embalado, se serviu nela, no caso de ser uma camiseta, né? E aí entram outras perguntas. É muito comum você entrar num e-commerce de moda e ter aquelas avaliações, né? Que a pessoa vota se ficou justo, se ficou apertado, se ficou largo, se serviu direitinho, se a entrega foi rápida, se demorou. Por quê? Todas essas são objeções que as pessoas que não compraram de você ainda podem ter. Então, se você pega as pessoas que já compraram de você, pergunta isso para elas, não só você vai ter a resposta, né, o feedback ali sobre isso para você melhorar ou não, ou saber que tá tudo ok, como você também consegue usar isso para vender mais. Você coloca lá no site, 99% das pessoas votaram que veio no tamanho ideal. Então, beleza, se eu colocar o M aqui, eu sei que vai vir certinho para mim. Ou às vezes se você tem facilidade na troca do produto, a troca é garantida, 100% das pessoas que precisaram da troca conseguiram acionar de Sim. forma rápida, viram a experiência que ele tem. A experiência é tudo o que ele quer, que ele não quer ter. Exato. É que o produto não sirva para ele, que ele não consiga trocar. Que chegue zoado a embalagem. Isso, então, se você conseguir seja já golpe. confirmar isso, seja golpe, é o principal, né? Eu recebo muito disso, porque eu sempre deixo um canal de atendimento que eu veja as pessoas mandando mensagem. E aí as pessoas me mandam, olha, acabei de comprar no site de vocês, mas eu queria confirmar se eu comprei no site certo. Eu falei, eu quase me pergunto, né? Você deveria ter perguntado antes, né? Agora que você já comprou, não tem mais o que fazer. Se foi mesmo golpe, se for golpe, a pessoa vai responder, não, já era. Então, se eu for o cara do golpe, não, você comprou no site oficial, você tem certeza? Não, mas assim, você pergunta, você vê o quão é instintivo uma compra, né? E assim, e as respostas nas pesquisas, elas seguem o mesmo comportamento. A pessoa vai te responder porque é instintivo a gente fazer as coisas primeiro e depois raciocinar do que a gente tá fazendo. E é uma pergunta diferente, tá? Se é uma pergunta muito comum, a pessoa tende a não responder mesmo. Tipo, avalia aqui sua compra e tem as carinhas lá que a pessoa volta. Isso não diz muito, sabe? Agora, se você diz o que quase fez você não comprar, você aluga um apartamento na cabeça da pessoa ali, ela vai querer te responder, né? E se você dá opinião, né? Aquilo que você comentou das respostas no Marketplace, se eu não me engano é o Mercado Livre que ele coloca. Outros compradores aguardam sua opinião, sabe? Não é avalie o produto. Não, é outros compradores precisam. Olha como até o Mercado Livre já entrega o porquê que ele quer a sua resposta. Porque a sua resposta vai impactar E as pessoas comprarem. outras pessoas comprarem ou não aquele produto, né? Então, entra naquele negócio de se eu responder, é algo maior que eu vou estar ajudando outras pessoas. Se o produto é ruim, é meu dever ir lá e responder, falar, não, isso aqui é uma porcaria, não comprem. Sim. Entendeu? Ou então se é bom, tipo, fala, mano, comprem. Cara, vale a pena, comprem. Então, porque você tá ajudando outras pessoas a tomarem uma decisão correta. Então, isso que você tem que olhar na hora de pedir também avaliações para o seu cliente, porque você tem que falar, ó,
Não é pela marca só. Claro, a gente quer a sua avaliação, mas você vai estar ajudando outras pessoas a tomarem uma decisão correta, seja se você gostou ou não do produto. Se você não gostou, você fala. Então, ter essas respostas é muito importante. E aí você coloca essas coisas que a gente comentou, né? Serviu, chegou no prazo, a embalagem veio certinho, tudo isso. Inclusive tem o próprio Reclame Aqui, quando você faz uma reclamação lá, tem um dado que vamos por aí, a empresa teve 10 reclamações. Aí tem outro dado lá que 80% das pessoas votaram que voltariam a fazer negócio com essa empresa. Então, olha que interessante, né? Mesmo que seja negativo, né, ter uma reclamação, 80% voltarem é sinal que eles resolvem aquilo lá, né? Às vezes é um mal entendido, enfim, isso é importante. E esse dado sai de uma pesquisa, isso é que é Sai de uma importante. pesquisa. É um dado de uma pesquisa que o Reclame Aqui faz. Você voltaria a fazer negócio com essa empresa? O Reclame Aqui não precisaria fazer isso, só que eles descobriram que essa informação traz valor tanto para o cliente final quanto para o cliente marca. Sim. Então ajuda, tipo, beleza, você pode reclamar no meu site, vai ter um monte de gente reclamando, mas deixa eu só avisar para a empresa que se ela resolve o problema, eu tenho como a pessoa voltar a fazer negócio. Então sai de uma pesquisa. Sim, e no AliExpress, se eu não me engano, eles têm um dado que é bem interessante. Quando você vai na página do produto do AliExpress, alguns produtos ele mostra lá, os clientes costumam ficar com esse produto. Na verdade é no Mercado Livre isso. Os clientes costumam ficar com esse produto. O que isso significa? Uma das objeções, uma coisa que você não quer que aconteça, é você comprar o produto e falar, putz, não curti, vou devolver. Entendeu? Ninguém quer passar por isso. Então, até por isso que você não precisa ter tanto essa noia de tipo, eu vou colocar lá que a devolução é grátis nos 7 dias, eu não quero estimular isso. Mas ninguém quer comprar para devolver. Claro, vão ter aquelas pessoas que vão comprar, fazer unboxing lá para devolver, mas isso aí é imoralidade delas, né? Mas a maioria das pessoas não quer devolver. Então, você colocar lá que as pessoas costumam ficar com o produto, o que você está comunicando? É uma frase extremamente simples. Quem compra esse produto costuma ficar com ele, né? Tudo mais. O que isso diz? Que o produto serve, resolve, ou que ele se propõe, é o mesmo da imagem, né? A pessoa vai receber exatamente o que está comprando. Então, é isso, você quer mostrar para a pessoa que vale a pena. Então, olha como que você pode usar a pesquisa não só para entender qual é o melhor caminho para você seguir para sua marca, como também para justamente ajudar os seus próprios clientes ou potenciais clientes a entenderem que a sua marca é o melhor caminho, né? Então, a pesquisa, ela é justamente isso, ela te indica o caminho, seja para você ou seja para seus clientes. Você tem que entender justamente quais respostas você quer ter para tomar decisões no seu negócio e quais respostas os seus clientes querem ter de quem já comprou aquele produto. Funciona para o meu perfil? Aí você pega avaliações lá que são de determinado perfil, por exemplo. Funciona para homem? Você pega só a avaliação que foram feitas por homem, coloca lá. Funciona para mulher? Pega avaliações que foram feitas por mulheres e coloca lá. Você vai estar justamente quebrando as objeções que a pessoa tem e gerando vendas. Então, pesquisa, no final das contas, o principal objetivo de uma pesquisa é aumentar as suas vendas. Independente se é uma pesquisa que você quer tirar uma dúvida aqui, que você quer tirar a dúvida do seu cliente, pesquisa é para aumentar a venda. Se não, ninguém faria. Só que a gente quis fazer esse episódio justamente porque as pessoas ficam fazendo muito pesquisa, só fazendo você querer entender que pesquisa é para você aumentar a satisfação dos seus clientes. Só que não importa nada você aumentar a satisfação dos seus clientes. Por que você quer aumentar a satisfação dos seus clientes? Para vender mais. Né? Então, a pesquisa não é só usada para você entender como você consegue satisfazer melhor seus clientes para vender mais, mas também para entender o que já satisfaz eles, para você dobrar em cima disso e conseguir ainda mais clientes, satisfazer eles ainda mais e fazer eles gastarem ainda mais com a sua marca. Então, espero que a gente tenha conseguido convencer você que fazer pesquisa vale a pena sim, além dessas coisas que você costuma ver em LinkedIn da vida, o pessoal só falando de melhor a experiência, vamos fazer um mundo melhor. Não, não é isso, né? A gente entende que no final das contas as pessoas querem aumentar as vendas e que ótimo que você consiga aumentar as vendas melhorando a experiência para as pessoas, né? Foi o que eu falei logo no começo do episódio, né? Sobre o NPS, né? Meu NPS é 10, meu NPS é 9. Você vê que a gente nem comentou de NPS aqui, porque NPS hoje em dia é mais uma métrica de vaidade. Você tem que entender sim se as pessoas estão gostando ou não da experiência, mas NPS muitas vezes nem é pra mostrar, sabe? Você faz o NPS. É o termômetro, né? É o termômetro pra você ter, pra você tomar a decisão. Às vezes pra você saber se você está vendendo realmente em volume, né? Quem tem um NPS 10, eu sinto dizer, não é que você tem uma experiência 10, é que você não tem volume suficiente de avaliação pra alguém não te promover, ou ser um detrator, ou ser um mediano ali, um 8, 9, que não é um detrator, mas também não um promotor. Às vezes falta volume
A pior coisa é de você gente, fazer uma né. pesquisa e não ter reclamação, porque é justamente das reclamações que você entende pra onde ir. Isso, então por isso que eu comecei com essa provocação, não adianta você ter número de NPS se você não tem vendas, né. Se as pesquisas têm que aumentar as suas vendas, têm que trazer mais resultado, e aí você usar isso como forma de o seu negócio, ampliar e trazer mais resultado para sua companhia como um todo. Perfeito. Então, espero que tenha gerado valor, espero que você comece a fazer pesquisa se você já não faz, né? Pesquisas são extremamente relevantes. Tem que tomar cuidado, claro, em como fazer essa pesquisa, porque o que você menos quer nas pesquisas é enviesar elas, porque aí você vai ter respostas erradas que não vão servir para nada e pior, podem fazer você tomar decisões erradas que vão prejudicar suas vendas em vez de ajudar. Então, claro, se você não tem muita experiência com isso, terceiriza. Eu sou do time que eu não gosto muito que as pessoas fiquem se dedicando em algo que não é da expertise delas, né? Eu gosto que você pegue o que você é bom e dobrar em cima disso, em vez de ficar meio que tentando fazer de tudo. Então, se você não é bom, tenta ver quem é bom da sua equipe, ou pega alguém de fora, que talvez seja até melhor, porque a pessoa é menos enviesada, enfim, para rodar algumas pesquisas para você. Mapeie quais respostas você gostaria de ter, e não é resposta no sentido de eu quero que falem bem do meu produto, não. Eu quero resposta sobre se meu produto chega bem embalado ou não. Porque aí você consegue tomar uma decisão sobre demitir uma transportadora ou não. Saber se você tá se você deve continuar com a transportadora A ou com a B, enfim. Você tem que saber quais decisões você precisa tomar e quais informações te ajudariam a tomar uma decisão melhor. Porque é claro que o maior fator que vai definir se você toma uma decisão boa ou ruim é a quantidade de informações que você tem. Então, quais informações você precisa, as pesquisas podem te ajudar nisso. E use as pesquisas de forma frequente, porque, claro, vão ter pesquisas pontuais, mas o mais impactante mesmo são as pesquisas que estão rodando sempre ali. Então é avaliação de produto, pesquisa pós-compra, a própria NPS pode ser também. São as pesquisas que você semanalmente vai conseguir olhar o resultado e ver se está melhorando, piorando e ajustando a rota para o caminho que te leva para mais vendas. Fechou? Algum outro comentário? Veja só isso, seus clientes adoram participar de pesquisa. Eles querem dar opinião sobre o seu produto. Abrir esse canal para eles é também uma forma de marcar sua marca dentro Sim, do coração deles. Então, se eu tenho voz nessa marca, é muito. Na hora de tomar uma decisão de onde eu vou comprar, eu vou comprar daquela que eu tenho voz e não daquela que às vezes pode ser até melhor que o seu produto. Então, as pessoas querem participar. Elas não querem ter uma relação passiva, elas querem ter uma relação mais ativa com aquilo que elas consomem. Então, dê voz para eles e aproveite que eles vão te dar bastante coisa de graça. sim. Então, aproveite isso. Sim, e faz o teste aí vocês, já roda um e-mail de pesquisa aí pra vocês verem suas vendas aumentando ali do nada, né. Por que que isso acontece? Basicamente a pessoa vai lá, responder a pesquisa, vamos supor que uma das perguntas dessa pesquisa você sente que vale a pena, sabe, o produto resolveu sua dor? Se a pessoa votar que sim, é um reforço para ela mesma de que o produto vale a pena, aí isso pode fazer ela lembrar: "Opa, Eu de sempre quando fato". eu compro, né? Eu resolveu o meu problema, verdade, eu tenho que voltar a comprar. Ela vai lá e vai comprar. Então, a pesquisa não só serve para você, como serve para a própria pessoa reforçar para ela se o produto vale ou não a pena. Então, garantindo que você está entregando uma boa experiência, que seu produto é bom, a pessoa sempre vai reforçar que de fato vale a pena. Então, faça pesquisas, ok? Espero que você tenha gostado. Tem vários outros episódios aí do podcast para você escutar, para aumentar suas vendas e seu lucro aí no e-commerce. Se você quiser mais conteúdo ainda, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Você me encontra pesquisando Kevin Quintino no LinkedIn, YouTube, Instagram. E para encontrar o Rodrigo Xté, Você me encontra pesquisando Rodrigo XTEH nas redes sociais. Você me encontra. perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.